Boa tarde, Angola. Boa tarde, Moçambique. Seja bem-vindo ao Domingo Informativo, 20 de dezembro de 2020. Começamos assim mais um desenvolvimento informativo aqui na Palanca TV. 173 pacientes recuperados da Covid-19, 64 novas infecções e 2 óbitos. É o registro das últimas 24 horas deste sábado, anunciados pelas autoridades sanitárias angolanas. Na habitual sessão de atualização de dados da Covid-19 no país, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, dos recuperados, 81 são do Zaire, 60 de Luanda, 31 do Cuando-Cubango e 1 no Ambo, com idades entre 5 a 70 anos. Para nos informar que temos mais 64 casos novos, sendo 29 em Luanda, 26 no Kwanza Norte, 6 no Kwanza Sul, um caso na Lunda Norte, igual número nas províncias do Ambo e Cuando-Cubango. As localidades mais acometidas em Luanda são Belas, Kazenga, Cacoaco, Ingombota, Quilambaquiás, Maianga, Samba, Sambizanga, Talatona e Viana. As idades variam de 15 dias a 67 anos de idade. Passam a repetição. Dizer que 37 são do sexo masculino e 27 do sexo feminino. Infelizmente, nas últimas 24 horas, tivemos 2 mortes, sendo uma em Luanda, de um angolano de 58 anos de idade, e a outra na província do Zaire, também angolano de 81 anos. Felizmente, conseguimos recuperar nas últimas 24 horas 173 pessoas, sendo 81 na província do Zaire, 60 em Luanda, 31 no Cuando-Cubango e uma pessoa na província do Ambo. As idades variam de 5 a 70 anos. Passamos a ter o seguinte quadro. Temos, por agora, um total de 16.626 casos, mais 64 em comparação ao dia de ontem. Sendo que, portanto, deste conjunto de casos, 386 são óbitos, mais 2, 9.518 recuperados, mais 173 e 6.722 ativos, menos 111 em comparação ao dia de ontem. Dos ativos, 4 pessoas estão em estado crítico, 7 em estado grave. Temos 74 moderados, 144 leves e 6.493 acima. Depois do presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, ter denunciado a morte de cerca de 19 crianças no banco de urgências do Hospital Pediátrico David Bernardino, o mesmo foi suspenso das suas funções como pediatra e posto a trabalhar na área de recursos humanos do Ministério da Saúde há mais de 5 meses. A marcha serviu para chamar a atenção do Ministério da Saúde e exigir que se retirem todas as medidas impostas contra o pediatra Adriano Manuel. Já é uma marcha de repúdio pelas injustiças que o Dr. Adriano Manuel, o líder do Sindicato dos Médicos, está a sofrer, consubstanciado na multa do corte de sexta parte do seu salário e por ter sido transferido do Hospital David Bernardino para os recursos humanos do Ministério da Saúde, que constitui um atropelo à lei sindical, que no seu artigo 33º diz que um líder sindical não pode ser transferido a não ser por seu beneplácito, ou seja, por a sua aceitação, o que não aconteceu.
E para além disso também, esse processo disciplinar instaurado pela direção do Hospital David de Bernardino peca pelas leis do nosso país, nomeadamente a Lei Geral do Trabalho, que diz que, neste caso, o trabalhador, na condição de sindicalista, portanto, tem prerrogativas para falar em função do cargo que exerce, né? Neste caso o Dr. Adriano, o líder do sindicato. Portanto, ele ao falar só exerceu a sua função de sindicalista. Portanto, esse processo disciplinar, só para recordar, decorre do facto do Dr. Adriano ter denunciado a morte de 19 crianças no Hospital David Bernardino, aqui no banco de urgência, mortes que foram fruto de um Sistema Nacional de Saúde que apresenta muitas debilidades, porque as nossas crianças não são atendidas na periferia. Caso não se resolva a situação imediatamente, o sindicato promete paralisar a atividade médica no país na primeira quinzena de janeiro de 2021. Estamos a esperar até dia 21 deste mês. Se o Ministério da Saúde não se pronunciar como deveria ser, a favorável, se não se pronunciar no sentido do retorno ao trabalho do Dr. Adriano, no sentido do seu pagamento de horas acrescidas que lhe foram cortados, se não voltar, porque já está em casa durante 5 meses, é suspenso de forma injusta, nós estamos a exigir que se anula o seu processo disciplinar. Se estes pressupostos todos não forem resolvidos até no dia 31, a medida a seguir é a paralisação nacional da classe médica. Nós vamos paralisar as nossas atividades para exigirmos o cumprimento da lei sindical, sobretudo a Lei 21-D/92, de 28 de agosto, no seu artigo 33, que proíbe a transferência do líder sindical, porque o que ele diz, o que ele fez, apenas para proteger o bem maior, que é a vida. Então, se é para proteger o bem maior, que é a vida, por que ser suspenso? Por que ser transferido para o Ministério da Saúde? Por que deixar-lhe em casa durante 5 meses? Até agora, o nosso líder não trabalha. Se não está a trabalhar, por quê? Angola temos dificuldades tremendas, temos carência de especialistas. Colocar um pediatra em casa 5 meses, quantas crianças estão a ficar sem o pediatra? De acordo com Pedro da Rosa, a direção do Hospital David Bernardino não tem competências para sancionar um trabalhador. A direção do Hospital David Bernardino não tem competências para sancionar um trabalhador. A lei diz que só a entidade empregadora, neste caso o Ministério da Saúde, ou então indivíduos delegados pela entidade empregadora é que têm competências para o fazer. Portanto, tudo isso constitui um atropelo às leis do nosso país. Por isso é que nós marchamos no sentido de repudiar as injustiças feitas contra o nosso líder, o Dr. Adriano Manuel, e fazer uma medida de pressão para que o Ministério da Saúde volte ao diálogo, não é, com os médicos e se reponham, portanto, o dinheiro que foi retirado do Dr. Adriano e então que também o Ministério da Saúde cesse essas medidas que têm no sentido de silenciar a atividade sindical do nosso país. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Cabinda resgatou 2 corpos encontrados a flutuar no mar. Presume-se que as vítimas sejam tripulantes da embarcação que entrou em chamas na última quarta-feira. 2 corpos do sexo masculino que aparentam ter entre 30 a 40 anos foram encontrados a flutuar no mar, localidade do Caio, em Cabinda. Para o resgate dos mesmos, deslocaram-se ao terreno autoridades marítimas e policiais que, em coordenação com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, efetuaram a operação. A 3 milhas da costa da orla marítima da província de Cabinda, concretamente na zona de Caio, onde nós encontramos 2 corpos a flutuar e em função daquilo que tem sido o nosso trabalho de busca, tendo em conta as informações, aquilo que são as denúncias que temos recebido,
Portanto, fizemos então um árduo trabalho que culminou, portanto, no resgate de dois cadáveres, nesse momento sem ainda dados confirmados. Presume-se que sejam tripulantes de uma embarcação de fabrico artesanal que ficou em chamas na última quarta-feira, quando a mesma transportava combustível alegadamente contrabandeado. Esses dois corpos presume-se ser vítimas do incidente que decorreu há dias atrás, em função da embarcação que esteve em combustão no alto mar. Presume-se ainda há um trabalho por investigar pelas as entidades afins, demora então a apurar a veracidade dos factos. Segundo o porta-voz dos bombeiros, Patrick Capita, há indícios de existirem outras possíveis vítimas do incidente registrado no passado dia 16 de dezembro. Em função daquilo que foi o trabalho que nós fizemos de extinção do incêndio da embarcação, de uma forma rudimentar, ainda havia por se localizar as vítimas ou as pessoas que faziam parte daquela embarcação, mas é um trabalho ainda para se apurar, não é? Ainda está sob investigação para poder então apurar a veracidade dos factos. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros apela aos cidadãos, sobretudo pescadores, para a necessidade de estarem munidos de equipamentos de segurança sempre que se fizerem ao mar para se evitar o pior em caso de naufrágio. Refiro-me aqui concretamente de coletes de salva-vida, boias torpedas, lanternas, espias, entre outros elementos, outros equipamentos que são fundamentais para a nossa proteção, ou seja, a proteção dos mesmos pescadores, porque muitas das vezes esses pescadores fazem-se ao mar sem nenhum desses equipamentos e sem consentimento das autoridades marítimas que vão se fazer ao mar. Já em estado de decomposição, os dois corpos foram levados ao cemitério do Zóngolo, onde tiveram a sepultura imediata. Enquanto isso, investigações continuam a ser feitas para se apurar os factos. O SIC, em colaboração com o Instituto de Desenvolvimento Florestal, frustraram a comercialização de 3 crocodilos, uma espécie em via de extinção protegida pelo atual regulamento de caça furtiva em Angola. A cidadã implicada nessa ação pôde ser obrigada a pagar uma multa pesada. A atividade de caça está proibida em todo o território nacional como medida de proteção e conservação da fauna selvagem através do regulamento número 2873/92 de novembro de 1957. Apesar deste instrumento legal que proíbe a caça furtiva e a comercialização de animais selvagens, essas práticas ainda são recorrentes no país. A exemplo desta cidadã de 36 anos de idade, apanhada em flagrante a comercializar crocodilos num dos mercados da cidade de Cabinda. Comunica-se em Kikongo, diz que sempre comercializou bagres e que foi mandatada por um caçador para também comercializar esta espécie animal. A mesma alega desconhecer a proibição deste tipo de comércio. Disseram-me para comprar e revender porque tinha bastante lucro. Eu disse que não teria clientes para essa mercadoria, mas eles insistiram que levasse no mercado do Cabaçango. Foi assim que comprei para revender, mas não sabia que fosse proibida a venda deste animal, até que fui apreendida. O crocodilo faz parte dos animais que têm merecido maior proteção das autoridades ambientais e florestais por ser uma espécie em via de extinção. Nós não proibimos a caça de subsistência, porque a comunidade também tem que buscar alguma coisa para comer. Mas a caça, quando chega no tamanho comercial, que é a tal caça furtiva para a atividade comercial, já o incremento é tão maior que complica-nos. Esta espécie de crocodilo é uma espécie que está proibida dentro do regulamento de caça, está proibido no decreto que regulamenta a caça. O Instituto de Desenvolvimento Florestal promete continuar a desenvolver ações que visam proteger e preservar a fauna selvagem em Cabinda. Entretanto, mais homens precisam-se. Neste momento, o IDF, em termos de fiscais, tem um corpo de fiscais muito ínfimo, não tem como fazer a cobertura a nível da província. A apreensão desses répteis foi desenvolvida pelo Serviço de Investigação Criminal. O resultado aqui apresentado é fruto do trabalho que o nosso serviço tem vindo a realizar, isto é, no âmbito ao combate dos crimes econômicos e ambientais, que permitiu, desta forma, a apreensão de 3 répteis do tipo crocodilo, que eram comercializados por uma cidadã
algures do bairro Cabaçango. De referir que a venda deste animal e de outras espécies raras é punível com multa. A Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola anunciou neste sábado, numa manifestação pacífica, que vai levar a nova documentação ao Tribunal Constitucional para a legalização do seu projeto político nesta instância máxima judicial. Nós estamos aqui para repudiar que, portanto, o MPLA já vai várias vezes que chamou o nosso partido. Portanto, a intenção é de não legalizar o nosso partido. Essa é a razão que nós viemos cá, que é para obrigar o MPLA a legalizar o nosso partido. Então, a obrigação só tinha que ser através da manifestação. Nós queremos realmente que os nossos direitos sejam respeitados. Temos tido uma violação grosseira por parte do Tribunal sob a orientação do MPLA e do seu presidente João Lourenço. E pronto, viemos aqui mais uma vez manifestar o nosso direito de participar na vida pública do país. A minha presença aqui simboliza um ato de cidadania. Viemos dar aqui o apoio ao Mano Abel, que tem sido frequentemente injustiçado pelas instituições do Estado. O Mano Abel é cidadão como qualquer um de nós, que é sujeito de deveres e direitos. O Mano Abel tem direito de constituir a sua organização política para poder se impor na sociedade angolana, para poder concorrer ou disputar ao poder de forma pacífica, tal como diz a Constituição e as demais leis do país. Eu sou um cidadão e sou a favor da democracia e da multiplicidade de partidos políticos. Ora, este é um ato que hoje eu, Abel, na condição de aspirante a poder político, amanhã poderão ser outras pessoas. E como somos a favor da liberdade, estamos aqui, como cidadãos, a ajudar a influenciar a agenda, por um lado, política, e depois ajudar a influenciar também a agenda legal, ou seja, está a se litigar nos tribunais, mas esse ato cívico tem a mesma influência que o ato legal, assim podemos considerar. O que é que representa a sua presença aqui na manifestação? Representa a nossa indignação perante a violação da lei, violação sistemática da lei, representa o abraçar das causas sociais do cidadão, em primeiro lugar, aliás, porque esta é a nossa condição permanente. Portanto, são essas duas vertentes, eu não teria que me alongar muito. A cidade do Huambo necessita de 1.500 novos sinais de trânsito para melhorar a mobilidade urbana e suburbana das viaturas e também dos peões. Os sinais de trânsito são os elementos essenciais para o ordenamento, fiscalização e fluidez do ambiente rodoviário, cuja sua ausência compromete a circulação de peões e automobilistas. Do levantamento efetuado pelos especialistas, a cidade do Huambo necessita de 1.500 novos sinais de trânsito. Porém, em termos de sinalização, estamos aqui a falar da sinalização vertical e horizontal, temos muito que fazer, desde o centro urbano até as estradas nacionais que cruzam a província do Huambo. Tudo o que fizessem fossem implementados ou implantados 150 a 1.500 sinais para facilitar que, durante este período, enquanto não avançarmos para a segunda fase, pelo menos esses 1.500 sinais fossem implantados aí onde efetivamente não existem. A implementação de balança para as viaturas nos principais pontos de entrada e saída do Huambo, bem como o aumento de 270 paragens para descongestionar o trânsito na cidade, também foi tema de abordagem da equipa multissetorial do Conselho Provincial de Viação e Ordenamento do Trânsito. Nós entendemos que há toda a necessidade de instalarmos balanças rodoviárias, os postos de pesagem, para, sobretudo, nas entradas principais da nossa província, no sentido de
protegemos o asfalto, em virtude de que verifica-se efetivamente que há muito excesso de lotação no que se refere à carga e, por via disso, entendemos que isto ameaça a nossa malha rodoviária. Portanto, há toda a necessidade de implantarmos a nível de toda a província um total de 270 paragens, que a ausência desse elemento tem criado enorme constrangimento ao trânsito a nível da nossa província. Marco da Silva, administrador municipal adjunto do Huambo, disse que a implementação de sinais rodoviários em diferentes artérias da cidade estão previstos para o próximo ano. A verdade é para o próximo ano o exercício econômico, porque já estamos a finalizar o exercício econômico 2020, temos a perspectiva da implantação de aproximadamente 1000 sinais e 25 km² de sinais horizontais, aquilo que nós consideramos como sinalização do pavimento. As preocupações das necessidades da implementação de mais sinais rodoviários e o aumento de paragens foram apresentados durante o encontro do Conselho Provincial de Viação e Ordenamento do Trânsito da província do Huambo. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, afirmou em Luanda que o governo angolano tem em curso medidas para atrair mais negócios e investimentos dos Estados Unidos da América. Segundo o chefe de Estado angolano, Angola tem dado um grande passo na relação com a comunidade de negócios norte-americana. João Lourenço adiantou que desta relação, Angola espera investimentos importantes para ajudar a impulsionar a sua economia e o seu desenvolvimento. O executivo, por si liderado, está a empreender um enorme esforço para transformar a economia e encorajar o investimento privado e a livre iniciativa. João Lourenço destacou a importância que o governo angolano tem dado ao reforço do compromisso com a democracia, a transparência, o combate à corrupção e a defesa dos direitos humanos. Referiu que a implementação destas reformas não tem sido fácil, mas é necessária e vital para o futuro do povo angolano. À medida que as realizamos, vamos estabelecendo parcerias estratégicas com várias nações do mundo, com crescente interesse para os Estados Unidos da América. Manifestou-se satisfeito por existir um intercâmbio cada vez mais dinâmico entre Angola e os Estados Unidos da América, bem como reconheceu o bom nível atual das relações bilaterais. A cooperação entre ambos países tem se revelado exemplar no que se refere à forma como os Estados Unidos da América se têm empenhado em ajudar Angola a superar muitos dos seus desafios. Neste capítulo, reconheceu a ajuda que os Estados Unidos da América têm prestado a Angola como primeiro doador individual de equipamentos de remoção de minas implantadas no território nacional. Vários diplomas foram apreciados e aprovados nesta sexta-feira, com destaque para a proposta de alteração da lei que aprova claramente o imposto especial de consumo, o plano de apoio aos operadores de transportes de mercadorias do comércio rural, bem como a proposta de regulamento, ou seja, a proposta do regulamento de utilização dos kits de terraplanagem. A boa nova desta 12ª reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros foi a incidência na melhoria das vias de comunicação e a garantia da transitabilidade das estradas nacionais e especialmente nas rotas de escoamento de produtos. Após a reunião desta 12ª sessão ordinária, que decorreu a portas fechadas, o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado esclareceu que, doravante, o Executivo angolano vai com maior incidência gerir e fiscalizar a utilização e cedência dos conjuntos de equipamentos distribuídos aos governos provinciais para a reparação e manutenção das estradas, de forma a maximizar o seu uso e garantir a transitabilidade das estradas nacionais e especialmente nas rotas de escoamento de produtos. Estes kits de terraplanagem visam conceder aos governos provinciais e às administrações municipais capacidade própria para proceder a trabalhos de reparação das vias de comunicação das respectivas circunscrições territoriais.
Como se sabe, já houve no momento anterior uma aquisição destes kits, foram renovados e surgiu a necessidade de se proceder à criação de normativos que definissem o procedimento de utilização, as regras próprias para a utilização destes kits. Os kits de terraplanagem são exclusivamente para fins públicos. Marcio Lopes fez saber que Luanda é das províncias que, dos 2 kits disponíveis, recebeu apenas um por apresentar menor preocupação das vias de comunicação em relação às demais províncias. As províncias receberam, na maior parte, 2 kits cada. Já não me lembro agora de quais são as províncias que receberam apenas um kit. Sei que a província de Luanda é uma delas, recebeu apenas um kit. Mas estes kits são compostos por vários equipamentos, desde motociclos, creio que motoniveladoras, equipamentos próprios de construção. No capítulo de apoio aos operadores de transportes de mercadorias do comércio rural, a visão do Governo é disponibilizar numa primeira fase cerca de 500 viaturas, cuja aquisição será por meio de concurso público para posterior serem vendidas aos operadores agrícolas. Este plano é um plano muito importante, na medida em que, inserido no Plano Integrado para o Desenvolvimento do Comércio Rural, tem o condão de finalmente criar condições para os operadores de transporte de mercadorias terem à sua disposição a possibilidade da aquisição de meios que renovem a sua frota e que permitam que se faça o escoamento da produção nacional que está efetivamente a ser promovida e aumentada na sua capacidade. Este plano prevê nesta fase a aquisição de 500 viaturas que serão depois em regime de contratos, em regime de concurso público, passadas para os operadores do transporte de mercadorias. Vítor Fernandes garantiu que apenas 7 províncias serão inicialmente beneficiadas em função da capacidade produtiva, com exceção daquelas que, ao longo do tempo, apresentarem níveis elevados de produção. Vamos privilegiar, nesta fase, as províncias que estão no plano piloto para o desenvolvimento do comércio rural. São 7 províncias. São as províncias de Malange, Benguela, o Ambo, o Bié, o Kwanza Norte e o Kwanza Sul e o Namibe. E estas províncias terão, nesta fase, a priorização. Obviamente, sem prejuízo de que, em algumas províncias onde haja capacidade produtiva assinalável, também se façam os concursos públicos para esses operadores que já estejam ligados a esta atividade, possam adquirir, então, esses veículos. Tratam-se de veículos de até 6,5 toneladas e com uma capacidade de tração mecânica que permite o acesso até às zonas de difícil acesso. No setor das finanças, Vera Daves deu nota positiva, um ano depois da implementação do imposto de valor acrescentado, por ter quebrado o choque do setor petrolífero. Os níveis de arrecadação são interessantes e eu digo sempre que tenho oportunidade que, graças a termos feito essa reforma e graças à receita não petrolífera ter sido maior que costuma ser historicamente em função da introdução desse imposto, o IVA, é que foi possível gerirmos também o choque do setor petrolífero e a quebra forte das receitas petrolíferas. Tivemos, sim, é certo, também cortar despesa, por isso é que revisamos hoje, 2020. Tivemos, sim, também apoio dos nossos credores, com iniciativas de suspensão de dívida, mas a performance da receita fiscal não petrolífera também ajudou-nos a atenuar o choque da quebra da receita petrolífera. Relativamente às finanças públicas, a Comissão Económica aprovou o Plano Anual de Endividamento para 2021, documento que materializa a estratégia de financiamento no âmbito do processo de execução do Orçamento Geral do Estado para 2021, tendo em conta as fontes internas e externas.
E é com esta matéria que colocamos um ponto e vírgula. Vamos ao nosso primeiro intervalo neste domingo informativo. Volte connosco. Até já.